concordei. Hoje eu li uma entrevista do Celso Amorim, nosso eterno chanceler, que, salvo engano, talvez você saiba melhor que eu, Nassif, ele deve estar com 82 anos. Eu não tenho certeza da idade dele, mas se não for 82, é por aí. E eu vou abrir aspas para ele. Né? Ele disse o seguinte: eu nunca vivi em um mundo tão perigoso e instável como hoje. Quer dizer, nosso eterno chanceler dizendo isso. Nunca vivi num mundo tão perigoso e instável. Por quê? Qual que é a questão? A questão é que, pela primeira vez, desde o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas guerras simultâneas que envolvem potências nucleares. Então, nós temos a guerra na Rússia, na Ucrânia e na Rússia, que envolve a potência que tem o maior número de ogivas nucleares no planeta Terra. Não é a maior potência militar, que é os Estados Unidos, mas a Rússia tem mais ogivas nucleares que os Estados Unidos. E nós temos agora essa guerra envolvendo Israel e Irã, que é uma guerra que envolve um país que tem 90 ogivas nucleares. A única potência militar do Oriente Médio que tem ogivas nucleares, que é Israel. Então, é um mundo muito, muito tenebroso. Eu me lembro aqui quando a Pepe Escobar veio aqui no programa, que a gente trouxe ele no Mundo ao Moinho, ele estava lançando Os 20 Raivosos, uma tradução livre aí do livro dele, que é sobre os anos 20, em que ele chama os anos 20 de os anos raivosos, que para ele começa, eu estava refletindo sobre isso, para ele começa com o assassinato do general Soleimani, que estava numa missão diplomática no Iraque. Ele não estava como um líder religioso, mas estava numa missão diplomática para negociar questões de paz no Iraque. E foi brutalmente assassinado. Ali ele diz, olha, começou os 20 raivosos. Quer dizer, começou uma década de anos raivosos. E são anos raivosos. Isso. Agora, nesse momento, o senhor da guerra tem nome e sobrenome. O nome e o sobrenome da guerra é Benjamin Netanyahu. Ele é o senhor da guerra. Eles estão fazendo 4 guerras simultâneas na metade da década de 20 do século 21. Ele empreende a guerra na Cisjordânia, em Gaza, o massacre, a guerra colonial, o genocídio contra a Palestina. Ele faz a guerra no Líbano contra o Hezbollah. Ele faz a guerra no Iêmen contra os Houthis. Apanha dos piratas Houthis no Iêmen, diga-se de passagem. E ele começa a guerra contra o Irã, que é a guerra contra o grande rival geopolítico de Israel no Oriente Médio. É o senhor das 4 guerras simultâneas. E qual que é a estratégia que está por trás de Netanyahu, Nassif? A estratégia que está por trás de Netanyahu é uma só, é arrastar os Estados Unidos para transformar essa guerra regional, que escalou finalmente para as 2 grandes potências geopolíticas antagônicas da região, algo que nós dissemos aqui, nós alertamos aqui, o projeto da Grande Israel passa por chegar no Irã, e ele vai escalar até lá, isso aconteceu agora, e é deixar que essa guerra regional ela se torne uma guerra global. Para isso, você precisa trazer os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos entram, tem que ter contra-resposta de outros atores maiores. Sim. Então, essa é a questão agora. Problema. Trump. Trump está pela primeira vez tendo divisões internas lá. Porque por mais absurdos que se diga que o Trump pratica, e ele realmente pratica, e são mais do que os que a gente diz, Trump tem 90% de apoio do eleitorado republicano. 90%. Que louco. Ele, quer dizer, ele avança nas pautas dele internas. Ele avança nessas pautas anti-imigração. Ele está dando para o pessoal lá, o pessoal que votou nele, o que eles querem. É a barbárie, é isso que eles querem. A pauta da extrema-direita é essa pauta que ele está avançando lá. Que de lei e ordem, anti-imigratória, mas veja, o MAGA, que é o movimento que elegeu ele, o Make America Great Again, eles são anti-guerras externas, que era a proposta do Trump. Eles são pacifistas externamente. Quer dizer, é difícil explicar isso, é difícil dizer isso, mas é isso que acontece. Você pega, por exemplo, o expoente deles, o Tucker Carlson, que é o maior comunicador dos Estados Unidos hoje em termos de audiência, que é um expoente do MAGA, da alt-right, da nova direita americana, da extrema-direita americana. Ele diz o seguinte: nós não devemos entrar na guerra de Israel com o Irã. Nós não devemos apoiar Israel ofensivamente nessa guerra. Isso não é um problema nosso. Nós devemos cuidar dos nossos problemas agora, que é o discurso do Trump. Ao passo que os falcões republicanos,
os tradicionais apoiadores do Partido Republicano, são a favor de uma intervenção para ontem. E se nós imaginarmos, Nassif, que se fosse o governo Biden que estivesse lá, ou Câmara, os Estados Unidos já poderiam estar nessa guerra diretamente. Sim. Que é justamente, olha, é muito difícil explicar isso, que é justamente o MAGA e essa estrutura trumpista que estão segurando os Estados Unidos em grande medida de entrar nessa guerra. E, claro, né, o equilíbrio de forças. Porque o Irã não é mais um, não é qualquer um. O Irã, é claro, além do poder bélico que ele tem, todas as características que o comandante Farinato elencou aí, ele assinou uma parceria estratégica com a Rússia no começo desse ano. Uma parceria estratégica militar, econômica, militar e energética. Eu analiso essa parceria na minha tese de doutorado lá no final, eu consegui chegar nela. O Irã é o maior fornecedor econômico, né, praticamente, a China é praticamente a compradora exclusiva do petróleo iraniano. E as rotas da seda, as novas rotas da seda, as BRI, né, Belt and Road Initiative, passam diretamente pelo Irã. A principal rota, se a gente pegar mais sensível, ali no Oriente Médio, passa diretamente no Irã. Então é óbvio que a China não vai olhar o Irã ser tomado, uma tentativa de mudança de regime, de regime change, né, como estão pregando aí o Netanyahu, e muitos dos seus apoiadores, principalmente no Congresso norte-americano, cujo lobby é bipartidário, é democrata e republicano. A China não vai olhar isso tranquilamente. Não significa que a China vai entrar diretamente na guerra, mas há maneiras e maneiras de reagir. E mais, Nassif, o Paquistão declarou de ontem para hoje que apoia inteiramente o Irã. E o que está por trás disso? Que o Paquistão está olhando tudo isso, o Erdogan, a Turquia, está olhando tudo isso e estão dizendo o seguinte: nós vamos ser o próximo. É isso. Qual que é o detalhe? O detalhe é que o Paquistão é uma potência nuclear. Isso muda o jogo. Porque se Israel é uma potência nuclear e o Paquistão declara apoio ao Irã diretamente, o Paquistão também é uma potência nuclear. Essa é a questão. Outra questão, para fechar essa primeira fala aqui, para poupar a voz, Nassif. E se Israel mandar uma bomba nuclear no Irã? Não é simples assim. Porque como é que Israel vai mandar a bomba nuclear no Irã e vai conseguir mitigar os efeitos sobre o próprio povo de Israel? São regiões próximas, muito próximas. Você não joga uma bomba e contém os efeitos no seu povo. Isso vai trazer danos para toda a região, pelo menos. Então, são muitas variáveis, desde a divisão dentro da extrema-direita americana contra o partido do Trump, da MAGA, do Make America Great Again, lá dentro, com as alianças com China e Rússia, com a entrada do Paquistão, a própria Turquia, que se coloca também como uma próxima vítima, digamos, desse conflito, até as questões da própria bomba. E só para fechar, Nassif, por fim, uma questão de regime change, né, de mudança de regime. O Irã não é esses países, digamos, aqui da América Latina. Para você fazer uma mudança de regime, né, você não faz uma ofensiva militar, simplesmente. Precisa de penetração interna. Precisa de mídias sociais, precisa da própria mídia, precisa de influência, precisa de criar uma corrente de pensamento, uma corrente de energia. E isso é muito impenetrável no Irã. É muito difícil de se criar isso no Irã. Não é impossível, mas é muito difícil de se penetrar essas correntes. O Irã é um país é um país muito nacionalista. Quer dizer, uma coisa é o sujeito estar insatisfeito com o governo, outra coisa é entregar o governo numa ofensiva contra outro país. Então, tudo isso tem que ser somado agora. Um jogo enrolado aí. Né? Tem uma questão aqui de uma informação que veio também. Deixa eu ver aqui. O Sean perguntando, o Xi Jinping estava hoje numa das repúblicas centro-asiáticas para uma conferência. Será que tem relação com o ataque? Eu não sei te falar, Sean. Aí é uma questão. O que eu acho que dá para a gente falar, né? Quer dizer, é com relação ao G7. Veja, o Trump saindo mais cedo agora. São duas coisas sobre o G7, Nassif. Primeiro,
O presidente Lula, né, que está no G7, no Canadá, é o único presidente brasileiro na história a ser convidado para todas as cúpulas do G7. Nenhum outro presidente na história do Brasil foi convidado, nem Fernando Henrique, nem ninguém, né, para citar um que é tido como democrático. Só quer fazer turismo. Isso. É inacreditável, velho. O segundo, João, você que está por dentro das jogadas aí, que é interessante dizer, é que, olha, analisar o Trump, né, como uma biruta de posto, né, é perigoso. Eu não vou por esse caminho. Né? Eu sei que eu sou uma voz isolada, né, mas eu também não estou tão mal acompanhado. Né? O Fiore está nessa comigo, né? Ou eu estou com ele nessa, para citar um exemplo. Né? Que tem estratégia nessa loucura, tem método nessa loucura. Né? O Trump, a ideia dele é ser um agente do caos, arquiteto do caos, é fazer a desordem internacional, desmantelar a ordem internacional global, para poder manter a dificuldade de chegarem outros concorrentes nos Estados Unidos em meio à instabilidade, vai fazendo guerras eternas para a Rússia, vai tentar arrastar a China para um conflito, para chamar de seu, para chamar de externo, né, de eterno o seu conflito. Mas a grande jogada da política externa é aquilo que eu chamo de Kissinger às avessas, que é pegar a Rússia, tentar trazer para próximo e jogar tudo contra a China, cercar a China. Então, a proposta do Trump nesse G7 é voltar o G7 a ser um G8. É isso que ele anunciou lá. O que significa isso? Ele quer trazer a Rússia de novo para o jogo. Lá atrás, nós vamos lembrar, o G7 incorporou a Rússia, foi chamado de G8, mas depois da anexação da Crimeia, depois do Maidan, do golpe de Estado que foi dado na Ucrânia em 2014, a Rússia foi jogada para fora e voltou a G7. Isso é uma atitude quase que revolucionária dentro do núcleo do 7. Porque é o momento que a Europa inteira está se armando. A Polônia, como você sabe muito bem, nossos amigos e amigas aqui, a Polônia está gastando 5% do orçamento militar dela. 5% do orçamento do PIB em militar, em gastos militares. A Alemanha, pela primeira vez, colocou uma base para fora da Alemanha, uma base militar para fora da Alemanha. O gasto da Inglaterra, todos os outros países da Europa estão se expandindo. Qual que é a justificativa? Ameaça russa. E o Trump chega na festa dos europeus, que ele é o dono, mas é uma festa de europeus, tem o Japão lá, e ele diz o seguinte: nós vamos trazer a Rússia de volta para a festa, se contentem com isso. O nosso problema é a China. Há método nisso, hein? Tá. Vamos lá, Maricota. Estou aqui. Boa noite, Pedro. Obrigada pela presença. Oi, obrigada, está aqui também. Obrigado. Mas o Pedro não está tão agasalhado que nem eu, não, gente. Está na mesma pauta que eu, socorro. Está frio. Aqui a gente tem o Antônio Aquino falando: boa noite. A China deixaria o governo do Irã cair? Não, né, Antônio? É o que a gente acabou de falar aqui. A China é compradora quase que exclusiva do petróleo, passa as novas rotas da seda pelo Irã, do petróleo iraniano, é uma parceira comercial estratégica, e tem mais, né? A China, Rússia e Irã, que estão muito integradas, são também 3 membros dos BRICS. Também tem essa, e também são 3 membros da Organização para a Cooperação de Xangai. Então, eles são 2 agrupamentos também estratégicos. Então, a China tem muitos interesses para deixar o regime cair. É o governo, né? Iraniano. Aqui, antes de um pedido especial aqui dos nossos bastidores, tem um superchat do Justiniano falando: Netanyahu puxa os Estados Unidos, o Trump pode não se deixar levar, mas o Congresso não é só puxado como empurra. No fim, não seriam voltas e voltas que já destruíram os estados e seus governantes? Esses não são mais importantes? Há algo acima. O lobby norte-americano, o lobby judeu, né, desculpa, israelense, sionista, na verdade, para ser bem criterioso, o lobby sionista nos Estados Unidos é muito potente, né, é imparável quase. Né? 90%, 95% dos deputados e senadores são controlados pelo lobby sionista, bipartidário, seja democrata, seja republicano. Então, o Congresso é inexoravelmente fechado com Israel. E com o projeto sionista, não é com Israel só, é com o projeto sionista. O que nós temos de novidade nesse momento? E a presidência da República sempre foi a mesma coisa. O que nós temos de novidade nesse momento?
O que nós temos de novidade é que o Trump tem uma proposta de não fazer novas guerras, de não fabricar novas guerras. Nesse sentido que a gente coloca, entre aspas, né, de pacifista, quase pacifista, que é um projeto que a base cobra dele. O Make America Great Again, o MAGA, a alt-right, a nova direita americana, cobra dele. O projeto dele é se voltar para os problemas internos e deixar o mundo pegar fogo, para ser bem literal, bem sintético. Então, se ele entra, ele pode perder apoio da base. E, ao mesmo tempo, o Congresso não tem nada a ver com isso. O Congresso quer o apoio total a Benjamin Netanyahu. Então, é esse cabo interno que vai decidir aí os próximos rumos. E, claro, todas as pressões externas que nós dissemos aqui, das potências regionais e das potências globais. Bom, vamos lá. O Francisco Ferreira Filho manda aqui. China e Rússia estão no background. Esse fator representa discussão ampla e geral. Dissuasão. Desculpa, eu tô sem óculos. É isso. Aí tem uma coisa. Quem mandou? Desculpa, o nosso amigo aí, nossa amiga. Enfim. O nome. Isso, o nosso atento aí, espectador aí da comunidade. Uma questão que vai se colocar, ele colocou China e Rússia, né? China, Rússia e Irã. É se essa questão vai ser colocada na reunião, na cúpula que vai ter aqui no Rio de Janeiro, agora esse mês que vem, nos BRICS, né? Se em algum momento a questão da guerra vai ser abordada. Eu quero lembrar aqui e ressaltar que os BRICS não são um agrupamento militar. Eles não têm que ver com guerra. É um agrupamento econômico. Então, eles discutem questões econômicas. Mas se as sanções forem discutidas, né, de alguma maneira, envolvendo 3 membros dos BRICS que estão ali, Rússia, China e o Irã, obviamente, a relação econômica entre esses países, talvez isso seja colocado na presidência do Brasil nos BRICS, e isso possa ser discutido. Mas trata-se de um agrupamento econômico e não militar. Bom, Pedro, aqui só vou colocar um comentário do Renan falando boa noite, GGN Arte da Guerra. Eu tive um sonho de ver o Nassif, o Pedro, o Farinazzo e o Pepe Escobar em uma live histórica sobre geopolítica e sobre o Brasil no BRICS. Nunca te pedi nada, Nassif. Olá, Renan. Bom, pai, aqui o pessoal da produção está pedindo para o Pedro falar do Lula no G7 também, por favor. Perfeito. O que nós dissemos aqui, primeiro, né, ele chega com muita moral lá, Mari. Por quê? É o único presidente brasileiro que foi convidado para todas as reuniões do G7. É também o presidente que vai presidir os BRICS, que é uma espécie de contraponto ao G7. Os BRICS hoje são, se nós pegarmos as economias dos países dos BRICS, são maiores do que as economias dos países do G7, que até então eram as 7 economias mais ricas do mundo, até alguns anos atrás. As 7 economias que dominavam a economia e as finanças globais. Hoje não. Hoje as economias somadas dos BRICS, dos países do sul global, são maiores. Assim mesmo, o presidente Lula ele continua sendo chamado para ir para o G7. Ele continua sendo consultado. Ele continua sendo ouvido. E, sobretudo, nesse momento em que o Trump lança a ideia de o G7 voltar a ser G8, com a Rússia lá dentro, a voz do presidente Lula pode ter uma relevância maior. Bom, aqui vou agradecer a colaboração da Helena Braga, brigadíssima. O Francisco também mandou um superchat perguntando se o ataque israelense unificou a sociedade iraniana. É cedo para dizer ainda, né? Eu conversei hoje com Salem Nasser, né? A gente conversou com ele lá no Observatório de Geopolítica hoje mais cedo, às 19 horas. É o maior especialista em Irã que tem no Brasil. O que ele diz é o seguinte: a fraqueza do Irã, que pode virar o jogo dentro do Irã, é se houver uma espécie de infiltração interna. Se houver uma infiltração interna, se houver uma mudança interna de valores, de penetrar, né, de enfraquecer o governo, o regime, o que quer que vocês queiram chamar, isso é o verdadeiro risco do Irã. Fora isso, né, é difícil desmantelar o Irã. Agora, essa fraqueza, essa vulnerabilidade, ela está longe, ela é difícil de ser alcançada, exatamente por aquilo que nós colocamos aqui, porque a sociedade iraniana é blindada, ela não é penetrável como são outras sociedades onde ocorrem esses, os Estados Unidos chamam de regime change, né? De mudanças de regime, de golpes
de governo, não é? Como aconteceu aqui na América Latina, na própria Ucrânia, que nós vimos nas chamadas revoluções coloridas, também em outros países da Europa Oriental. Né? Isso não acontece lá tão facilmente. Por quê? Porque para isso você precisa ter um conjunto de pessoas mesmo, uma massa de ideias, de pessoas nas ruas, você precisa ter mídias propagando ideias nesse sentido para enfraquecer o governo, redes sociais, enfim, precisa ter muito Merval Pereira dando ideia, né? Isso lá não tem muito assim. Vamos lá, por enquanto. Vamos lá, aqui o Rodrigo Leal faz uma correção falando, Pedro, a pirataria moderna no Golfo Aden e a entrada Mar Vermelho não são iemitas, são da Somália, do outro lado do canal. São dos dois, é verdade, é verdade. Falou aqui, a Leonardo Braga manda, boa noite, Nassif convidados, vejo outros alvos, já que isso afetaria as exportações de petróleo do Irã para a China e seu preço no mercado e os BRICS. Esse outro ponto só uma coisa, é importante, a grande questão é que se os Estados Unidos entrarem, se a guerra virar realmente uma guerra de grande extensão, uma guerra até mundial, mais global, né? Mundial no sentido não de terceira guerra mundial, mas uma guerra global, com outros atores globais, é isso que eu quero dizer, uma das chaves que o Irã tem é bloquear o estreito de Hormuz, né, ali. Isso dispararia o preço do petróleo automaticamente, mas dispararia, assim, brutalmente, né? Coisa para ir para mais de $200. E essa, digamos, opção não está descartada, por quê? Porque o Irã, além de controlar os mares daquela região, eles têm minas aquáticas que eles podem ativar e pode bloquear o estreito, onde passa praticamente 30% do petróleo do mundo, que é negociado diariamente.